Perder as inflexões, começa... Por exemplo, a voz do Bob Esponja é totalmente fora da sua zona de conforto. Sim. Como que você criou isso? No começo eu imitava muito o Tom Kenny, que é a voz original. Eu nunca tinha feito nada parecido, então... Esse foi o teste. Você recebeu um teste. Como é que foi esse processo? Eu pedi pra fazer o teste. Ô, louco. Eu tava passando Eu entrei na sala da Angélica, na Alamo, e ela tava assistindo pra escolher pessoas pra fazer o teste. E aí eu cheguei, o que é isso aí? Lá, um desenho novo que chegou, tô escolhendo aqui pro teste e tal. Aí fiquei assistindo um pouquinho, uns 2, 3 minutos. Aí eu falei, pô, me põe nesse teste aí. Aí, qual? Fala, pô, o amarelinho aí. Aí ela, você? Falei, porque eu só fazia Sua voz não dá. Os galanzinhos, os bonzinhos, os rapazinhos e tal. E aí esse você pegou. Mas ela me colocou no teste. Aí quando eu fui fazer o teste... eu me dediquei bastante, eu demorei bastante, fiquei ouvindo, tentando achar uma voz e tal. Fui aprovado. Aí, quando chegou a resposta, eu já esfreguei na cara. Assim, fui eu, viu? Era eu. Aí eu tinha medo de perder o personagem, de não conseguir fazer a voz e tal. Até a hora que, sei lá, na segunda, terceira temporada, eu falei, não, sou eu que faço. E aí eu fui achando um jeito meu de fazer. Então, pintou a melodia do Bob, a risada, a própria voz e tal. Então, eu fui chegando nesse personagem que é hoje, que tem mais ou menos essa melodia. Pra quem tá só ouvindo, pra fazer a risada, ele coloca o dedo aqui na garganta e... E eu aprendi isso com o Tom Kenny. Nas cordas vocais que põe ou aqui na lateral? Na garganta, que eu chacoalho a garganta. E como é que é no timbre? Caraca! Eu fico muito emocionada. Mas deve ser muito chato. Eu fazia na raça essa risada. Aí eu vi o Tom Kenny fazendo, chacoalhando o pescoço assim. Eu falei, nossa, é tão mais fácil. Como é que eu não pensei nisso antes? É muito engraçado quando você conhece a cara da voz. Né? Uhum. É muito engraçado. Eu lembro que eu fui no Rio, visitei o pessoal, enfim, todo lá, e conheci o Ricardo Schnetzer. E aí a gente, enfim, jantou, comemos pizza e tal, fui embora, e daí ele mandou um áudio. Cris, querida, muito legal te conhecer, não sei o que, não sei o que. E eu estava chegando, eu estava voltando do Rio de ônibus. Então eu estava na rodoviária, naquela salinha... que fica as TVs ali e tal, aquela salinha VIP da rodoviária. E eu aqui ouvindo o áudio dele, daí a pouco eu tava ouvindo ele aqui na TV. Aí eu olhei... Falei, gente, era porque ele faz o Tom Cruise, né? Tom Cruise, faz o Al Pacino. Cara, tu tá aqui ou tá lá, cara? É que nem escuta os caras falando palavrão. Fala, mano, o Goku falou palavrão? Ele chegou lá embaixo, lá no lounge, ele falou, não sei o que ele falou, um palavrãozinho. Aí o pessoal... Palavrãozinho. Palavrãozinho, tu fala palavrão? Acham que é... É engraçado isso, né? E eu no dia a dia, assim, até não falo muito. Mas em casa eu falo, engraçado. Normal, né? Engraçado, em casa eu falo... E na dublagem mudou esse lance de palavrão? Porque era muito trocado, né, por outras palavras. À medida em que a TV aberta vai morrendo, entre aspas, essa censura também vai diminuindo. E os clientes, hoje em dia, de fora, eles questionam o contrário. Não, por que não falou palavrão? Por que não tá natural, né? Porque não, aqui eu quero palavrão, igual tá no original. Então isso, graças a Deus... vem mudando, mas na TV aberta sempre vai ser um pouco difícil. Na mas Netflix os caras são diferente, né? É diferente, assim, a gente comenta sobre isso às vezes quando você conta uma piada na TV ou no teatro, que é um saco a censura da TV, é um saco, mas é diferente, porque a TV você invade a casa da pessoa, né? No teatro a pessoa foi até lá, então se ela levou o filho dela de 10 anos até o teatro, muito que bem, paciência. Vai ouvir um puto que pariu hora outra, mas entendeu? É duro. Mas no contrário é difícil mesmo. Na TV eu acho meio hipócrita, no caso da dublagem. Sim. Passa a novela, aí na novela o cara fala, porra, não sei o que, não sei o que. Aí na dublagem não pode. No filme não pode. Sim. Aí o cara tem que falar, filho da mãe. O filme vem depois. Então, mas é porque às vezes esse filme também vai pra sessão da tarde. Sessão da tarde. Aí é o filme do cara matando todo mundo, sabe? Isso me... Eu lembro de um filme que eu fiz, que era uma putaria generalizada. Ele falou palavra. Aquele filme da Bandeirantes. Sim. Mas num pique de comédia. Mas assim, era... Tipo American Pie. Bunda e peito pra fora o tempo inteiro. Sacanagem, o cara transava lá com melão. Era...
louco. Aí não podia falar Os bunda. caras estão... Não podia? É tipo bunda. Mas bunda é normal. O meu exemplo, a bunda é balança caixão, balança você. Dá um tapa na bunda e vai se esconder. Não, Tipo criança de 2 anos, sabe? Isso. Não, sem contar que bunda é parte do corpo. Cotovelo, perna, Bunda. rosto, bunda. Exato, Ninguém fala nádegas. Ninguém Exato. fala E tinha, nádegas. você falava o quê? Popô? Ah, sei lá, fala Bumbum? aqueles papos de dublagem, traseiro. O Tipo, é só na traseiro- dublagem. traseiro- Aí, sei lá, eu sempre fui meio chato com relação a isso, assim, meio rebelde. Porque você sabia que havia crítica, né? Então eu não obedecia muito. Tipo, o cara não quer que fale bunda. Mas eu também não vou falar traseiro. Então, quando é comédia, por exemplo, eu falo, esse pandeirão aí, sabe? Eu utilizava outros recursos. Eu fiz um Pra filme... ficar mais cômico, né? Eu fiz um filme que é o Birdman, que eu dublo bastante o Edward Norton. Uhum. E ele faz um cara meio escroto e tal. E aí tem uma cena que vai ter a estreia da peça e Do tal. teatro, viu? E aí ele fala, ele aponta, tá vendo aquela mulher ali? Aquela que, aí no original ele fala que parece que lambeu a bunda do mendigo, alguma coisa assim. É ela que vai definir se vai ter público ou não, se vai fazer sucesso ou não, não é você. Tipo isso. E aí voltou, pra não falar. Aí veio uma sugestão idiota, tipo isso, traseiro, sei lá o quê. E aí eu troquei por sovaco. Que lambeu o sovaco do mendigo. Ah, pronto. Porque É eu uma falei, cara, solução. eu não Deu um- posso. Esse personagem não permite que eu fale bumbum, traseiro. Sim. Não permite. Teve um filme Sovaco também, ficou ok. Deuses e Monstros, que eu dublava o Brandon Fraser. Ele era um cara meio rústico e ele é jardineiro de um idoso homossexual, mas todo culto e tal. E aí, então eles começam uma relação bem de opostos. E aí tem uma hora que o velho surta lá e tenta agarrar ele, mas é que o velho já tá xarope. E aí ele vai meio que matar o velho. Ele começa a estrangular. E ele começa a xingar. O cara, seu viado, deixa, sei lá, sabe? Vai xingando. E ele é grosseirão, ele é um bronco. E aí veio pra falar maricas, cara. E aí eu falei, não. Não cabe na embocadura dele, né? Não, maricas, eu nunca falei isso na minha vida. Não fazia sentido. Aí sei lá o que eu falei, acho que eu fui falando desgraçado, fui trocando por outra coisa, falei, mas isso eu não vou falar. Sim. Eu acho que o dublador deveria ter um pouco mais também Dessa liberdade, né? Não digo nem da liberdade, mas acho da atitude. De se colocar como artista. Às vezes o cara dubla tanto que ele esquece que ele é artista, ele vira operário da dublagem. Então ele só obedece. Sim. Ele não tem mais regras próprias. É claro que a gente tem que respeitar a obra e tal, não é pra você... E também tem que entender que é um mercado que ele tem que funcionar. Você não pode ser uma peça impeditiva. Mas você precisa lembrar que você é ator. Que aquele personagem não fala assim. E achar uma solução. Já teve correção que eu me recusei a fazer. E, tipo, que eu não fiz. Dei uma de louco. Falei, vamos ver. E passou. Porque era a mesma coisa, tipo, pra não falar, não pode falar bunda, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, desculpa, é por isso que a dublagem... Mandei um e-mail com um discurso lindo, não sei o que fizeram, mas acho que, tipo, passaram. Por isso que a galera falei, não vou distancia fazer. tanto a dublagem, né? Falar, tá ruim porque eu nunca falei isso, nunca chamei ninguém de maricas, né? Eu já tive que trocar, não eu falando, mas num filme nosso lá, o cara pediu pra trocar merda por bosta. Mesma coisa, meu anjo. Aqui. Qual é o nexo que isso tem? Não tem nexo. Não fala merda, não fala bosta. Cocôzinho. Desculpa. Você estragou é o você filme. que tá falando bosta, né? Cara, não faz o menor sentido. Eu fiquei com vontade de falar, tipo... Porque ele achou que fosse menos ofensivo, fosse menos igual, grosseiro. é idêntico. Eu acho que tem uns lances assim. Quando eu cheguei, a lista de palavras era essa. Um dia alguém fez... Eu percebo muito isso nas empresas sim. que compram dublagem. Quando eu cheguei era assim. As pessoas não param para pensar, para mudar, para se colocar, para correr riscos, sabe? Assumir responsabilidade. Percebo muito isso. E às vezes eu meto louco lá e Passa. Ou às vezes eu ligo pro cliente, já aconteceu. E falo, conversa, né? Não faz sentido o que você tá falando. Blá, 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 blá. E vocês, dubladores, vocês ficam muito irritados quando a gente não, porque eu não faço isso. Mas estereotipa muito a dublagem. Por exemplo, ficar imitando daquele jeito de... Então, eu disse a ela. Cara, ou, sabe? Ou falar, ai, macacos me mordam. O que eu penso é que isso só existe porque tem gente que faz isso até hoje. Tem muitos dubladores que dublam assim. E eu quero cortar dublagem os nova. pulsos. Que o cara vem cantando. Exatamente, com esse Os tom. documentários,
Tem muito isso, né? Sim. Porque documentário é difícil de dublar, porque é como a gente está falando aqui. Então você está falando uma frase, de repente você corta no meio a frase, você faz uma pausa esquisita, você, tipo isso, você de repente lembra que tem que falar um negócio. É assim, não é um texto, um ator. É uma pessoa. Então você tem que dominar muito tecnicamente o sincronismo para conseguir interpretar bem. E não é todo mundo que tem esse domínio. Então o cara começa a falar assim, Dr. John, por que vocês... E é gente que Mas dubla isso é um há 20 problema anos, da há 30 anos. direção, da dublagem ou do ator? Do ator. Mas vamos supor, eu vou dirigir um documentário desses. Aí tem 40 pessoas dublar. Se eu ficar tentando cortar isso de todo mundo, não termina. Não termina nunca. Cada 10 dias na mesma não frase. termina. E tem dublador que só